Fala pessoal, eu sou a professora Carol Minardes aqui da Mandetta Concursos e agora eu vou fazer a correção da prova de ontem, que foi para soldado dos bombeiros. Vamos começar? Gente, como eu já tinha dito, né, nas questões passadas, nas aulas anteriores, essa prova ia ser altamente interpretativa e foi o que aconteceu. A maioria das questões que caíram foram de interpretação de texto. Número 1. A letra da música A Carta, escrita por Benil Santos e Raul Sampaio. Tem uma letra de uma música chamada A Carta, e aí ele pergunta, assinale a alternativa correta quanto à estrutura e a interpretação do texto. Resposta certa é a letra B. Em A Carta fica evidente que ela se trata da primeira forma de expressão do sentimento do remetente em relação ao destinatário. Por quê? O título é A Carta, mas não significa necessariamente que o que foi escrito fosse uma carta, certo? É uma música. Então, a letra A não vale. Por quê? A carta é iniciada com alguns esclarecimentos importantes que levam o destinatário a considerar muito mais o conteúdo do que a forma. Nada a ver. Letra C. Em A Carta, a saudade do remetente se justifica por ter ficado efetivamente, somente um ano sem ver a pessoa amada. E a letra D, a letra E, vamos falar sobre a estrutura do texto carta, o que não acontece aqui. Então, resposta certa, letra B. Número 2, mais um textinho para a gente ler. E aqui vai ser uma sinopse, certo? Então, de acordo com a sinopse do filme e demais informações apresentadas, é correto afirmar que o filme foi dirigido na Inglaterra? Nacionalidade, Estados Unidos. O filme é baseado em fatos reais? Aqui não tem nada que fala sobre isso. O enredo do filme narra um caso de mistério. Todas as informações que dão aqui fala sobre um caso de mistério. Não que a conclusão do enredo é totalmente de acordo com as expectativas dos personagens e muito menos que o enredo do filme tem apenas 3 personagens, porque ele vai falar ali, ó, os 6 amigos competitivos, então tem mais de 3. Resposta certa, letra C. Tranquilo, né? A número 3, nós temos uma questão, né, um texto enorme, e ele vai falar sobre a questão dos imigrantes. Então, como lidar com a atual crise da imigração no mundo? É o título do texto. E a pergunta vem, com base no que o texto permite interpretar, então aqui é uma interpretação de texto, não vai ser uma busca de dados, uma compreensão, uma interpretação, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. O Estatuto dos Refugiados não contempla as demandas migratórias no mundo atualmente. O que está ali? Cadê o parágrafo? Espera aí que eu vou achar. Ele vai falar assim, ó. A Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, e aí ele começa, e no final ele diz que o Estatuto não atende às demandas de hoje, porque foi criado num contexto diferente, numa realidade diferente, certo? 4. Queimadas em áreas florestais e de lavoura aumentam 52% este ano. Outro texto. Mais uma vez, nós precisamos da interpretação ou da compreensão. Olha o domínio da questão. De acordo com o texto, as queimadas em áreas florestais e de lavoura em todo o país trazem graves consequências, dentre elas o tempo longo, em anos, para a vegetação se recuperar. Entre as causas das queimadas, assinale a alternativa cujo enunciado está de acordo com a notícia. Aqui foi lindo, porque ele resumiu o que o texto fala para você. Então, você ia ter que fazer uma busca de dados, ia fazer a compreensão textual. Então, de acordo com essa notícia, a resposta certa é a letra A. O tempo de estiagem, o desmatamento e a degradação ambiental, certo? Que está bem claro aqui. Mas bombeiros especialistas também chamam a atenção para o desmatamento, para a degradação ambiental como fatores responsáveis pela ampliação, certo? Então, tempo de estiagem, desmatamento e a degradação ambiental. 5. Aqui, a interpretação de texto com variação linguística. Saudosa Maloca foi composta por Andorian Barbosa, cantor, compositor, um mito realmente da música brasileira. Então ele tem a sua letra com misturas da variação formal e informal da língua portuguesa. E aí pergunta, com relação
relação ao fenômeno da variação linguística comum a todas as línguas, com base em Saudosa Maloca, é correto afirmar que a letra dessa música, então aqui vai dar uma confundida, vamos ver. Letra A, apresenta o português errado para evidenciar a origem humilde dos personagens. Não está certo falar português errado. Não tem o português certo, não tem o português errado. Tem o português de acordo com a adequação, certo? Qualquer língua tem a sua variação linguística. Então, tem a variação formal e tem a variação informal. Então, por esse termo, português errado, você já eliminaria a questão. Representa uma das variantes do português brasileiro e contribui para a valorização da riqueza linguística e cultural do Brasil. Sim, essa é a alternativa. C. Indiretamente ensina que se deve respeitar o português daqueles que falam errado. Mais uma vez, nós temos termo aqui errado que deixa a alternativa errada. Letra D. Possibilita o registro de vocábulos que indicam problemas na articulação das palavras, como, por exemplo, palha, que aparece como paia. Não também. Não passou pelo processo de revisão textual. Por isso, aparecem problemas de concordância como nós arranja no lugar de nós arranjamos. Realmente, temos essa questão da concordância, mas em vista da variação linguística informal, essa alternativa está incorreta. Portanto, é a letra C. 6. Mais uma vez, nós temos uma interpretação de um anúncio publicitário. Este é o produto que você recebe quando vende o seu voto. Então, tem a parte escrita e um abacaxi. Essa propaganda, que contribui para evidenciar a importância do voto consciente, é composta pela parte verbal, escrita, mais a parte não verbal, imagem. Com base nisso, assinale a alternativa que explica coerentemente a relação entre a imagem, a fruta, né, o abacaxi, e a parte verbal do texto. Mais uma vez, aqui eles foram maravilhosamente lindos, né, e deram o contexto do anúncio. Eles facilitaram a interpretação aqui. Então, alternativas. A imagem e o texto verbal formam uma unidade que é a propaganda e ambos são responsáveis pela produção do sentido. Essa é a alternativa certa, ok? Letra A. B. A imagem ilustra o texto publicitário, dando a ele um colorido para chamar a atenção do leitor. C. A imagem contradiz as afirmações do texto verbal, a parte escrita, deixando propositalmente o leitor em dúvida. O leitor aqui ele não fica em dúvida, certo? D. A imagem reforça a ideia contida na parte verbal de que o voto não é mercadoria. E a letra E. A imagem complementa a parte escrita e ambas são independentes. Então, no texto publicitário, a imagem e o texto verbal formam uma unidade e ambos são responsáveis pela produção do sentido, ok? Número 7. Você tem uma notícia, o WhatsApp faz mudanças em ferramentas de grupo e aí ele pergunta, com base na leitura do texto e considerando as principais características do gênero notícia, assinale a alternativa correta. A notícia é um texto informativo, normalmente descritivo e ou narrativo, relativamente curto, veiculado aos meios de comunicação. Possui uma linguagem formal, clara e objetiva. Essa é a resposta certa, alternativa C. A notícia possui um título principal e outro secundário. Ok, é isso. O título secundário também é chamado de manchete. O título principal é chamado de manchete e o secundário, linha fina, ok? Então, é o que poderia ter confundido vocês aí. Número 8. Me poupe, se poupe, nos poupe. Quem nunca disse, né? E aí, pergunta. Considere o texto a seguir e assinale a alternativa correta quanto às regras de colocação pronominal, em conformidade com a norma culta da língua portuguesa. Certo? A alternativa correta vai ser a letra A. Por quê? Nas expressões apresentadas, os pronomes deveriam ser colocados após o verbo. Por quê? Não se inicia período com o pronome oblíquo, certo? Então, seria poupe-me, poupe-se, poupe-nos, ok? Então, alternativa certa, letra A. 9. Assinale a alternativa em que a
Assinale a alternativa com a frase em que a crase está corretamente empregada. Então, no número 9, a resposta certa é a letra D. Ele comprou uma moto e pagou à vista. Questão 10. Quanto aos processos de formação de palavras, assinale a alternativa correta. O substantivo sumiço é derivado do verbo sumir. Isso aí, letra A. 11. Leia o que se segue. Amar, verdade, grifados. Exercer autoridade, grifados. E depois, respeitar a dignidade. Respeitar a dignidade, grifados. Assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, as classes gramaticais das palavras em destaque 1 e 2 nas 3 frases. Então, o número 1 são verbos e o número 2 são substantivos. A resposta certa é a letra D. 12. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com a ortografia oficial vigente da língua portuguesa, que vai ser a letra C. O funcionário deve receber adicional de insalubridade e periculosidade, certo? Letra C. 13. Assinale a alternativa correta no que se refere ao sujeito da frase. Essa daqui foi dada, gente. Bombeiros buscam desaparecido nos escombros do prédio que desabou em São Paulo. Sujeito é quem exerce a ação verbal. Então, quem buscou? Os bombeiros. Resposta, letra C. Ok? 14. Aqui, eu confesso que foi um pouquinho confuso. Por quê? Tem um trecho de asa branca e aí ele pergunta o seguinte. Assinale a alternativa correta quanto à linguagem ao sujeito enunciador dos versos. Então, a linguagem é o sujeito. Letra A. A referência dos substantivos braseiro e fornalha indicam um forte traço denotativo, comum na linguagem poética. Aqui a gente elimina, porque a linguagem poética ela tem um traço conotativo, figurado, certo? B. O sujeito se coloca em lamentação diante dos resultados provocados pela seca, conforme se percebe pelos verbos perdi e morreu. Ele fala, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Então, aqui ele está lamentando a situação. Essa é a resposta certa, letra B. Porém, a letra C pode te confundir, certo? Ao se dirigir a Deus do céu, o sujeito responsabiliza diretamente a tragédia à vontade divina, porque ele fala, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Então aqui, dependendo da sua forma de interpretação, pode ficar correta. Então vamos esperar, né, o gabarito oficial para ver qual das duas. Eu acho que é muito provável que venha a ser anulado, porque por essa questão da letra B e da letra C estarem muito próximas de significado e interpretação, certo? A letra D não tem nada a ver e a letra E também não, ok? 15. Leia o trecho a seguir do texto Cyberbullying, a violência virtual. Então, mais outro texto, certo? E aí ele pergunta, em relação aos aspectos linguísticos, assinale a alternativa correta, que vai ser a letra D. Na escola, isso é bastante comum, um pronome demonstrativo. Isso refere-se à implicância, discriminação e agressões verbais e físicas, ou seja, elementos que se encontram no período subsequente. Aqui é um elemento de coesão textual, certo? 16. O texto a seguir apresenta uma ambiguidade, pois, como está organizado, tanto Julieta quanto a cidade podem ter ficado em delírio. Então, aqui você já tem uma dica para eliminar algumas alternativas. Olha a frase como é que era. Julieta, vírgula, rainha da primavera, vírgula, deixou a cidade em delírio. Então, a Julieta ou a cidade poderiam estar em delírio. A alternativa certa vai ser a letra A. A rainha da primavera, conhecida por Julieta, deixou a cidade em delírio, ok? Depois que Julieta, a rainha da primavera, partiu, a letra B, não tem nada que nos deixe claro que ela foi embora, que ela deixou a cidade. Porque a questão fala, tanto Julieta quanto a cidade pode ter ficado em delírio. Então, os dois estavam ali, significando que Julieta deixou realmente a cidade no estado de delírio.
C. A cidade ficou em delírio depois que Julieta, rainha da primavera, foi embora. A cidade foi deixada em delírio pela rainha da primavera, vírgula, Julieta. Esse vírgula Julieta vai se tornar um vocativo, certo? Então, eu estou contando para Julieta que a cidade foi deixada em delírio pela rainha da primavera, certo? A letra E, Julieta, vírgula. A rainha da primavera, vírgula, estava em delírio ao deixar a cidade, nos submete a ideia que ela deixou, ela foi embora da cidade, o que não aconteceu. E aí nós temos a 17. O enunciado a seguir é composto por duas orações conectadas pela conjunção mas, que traz um contraste, certo? A jovem Marieta é hipocondríaca, tem uma afirmativa, mas, aí eu tenho uma diversidade. Não é verdade que ela tem uma mania de doença. Então aqui eu vou opor a minha primeira oração, que é coerente, tá? Em função da construção adversativa dada pela conjunção, ok? Sobre a relação de sentidos entre as duas orações conectadas pelo mas. Aqui ele não está querendo saber sobre o significado que essas palavras, né, trazem para vocês, hipocondríaco ou não hipocondríaco. É só o sentido das duas orações conectadas pelo mas. Então, qual é a influência do mas entre essas duas orações? A resposta certa é a letra D. É coerente porque apresenta uma adversidade. A segunda oração apresenta um contraste da primeira. 18. Leia o poema a seguir de Oswald de Andrade, erro de português. Entre as orações do trecho, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aí há uma relação de alternância. 19. Mais um texto. A expressão em destaque no texto pode ser substituída sem causar prejuízo semântico por letra D do outro, ok? E por fim, você tinha que fazer uma análise, né, para saber qual dos trechos estava escrito corretamente o uso da vírgula, que é a letra C. Então, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e espero de verdade que a aprovação tenha vindo para vocês. Até a próxima! Salve, salve, galera! Professor Fábio Nascimento, bruxo. Vamos passar aqui rapidão o gabarito da prova Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, realizada ontem, 2 de setembro. Vamos direto ao ponto, ver as questões que dá para recorrermos, as que foram mais significativas na prova, aquela que exigiu maior dificuldade. Então vamos assim. Começando pela questão número 21, uma questão que envolvia questão de área e razão especial, que era a densidade demográfica, ou até mesmo uma regra de 3. Deu aí a questão letra A, bastava descobrir a área e fazer a regra de 3. Se em tal área entra 3 pessoas, em tantas áreas vai entrar quantas pessoas? Dava aí para nós a letra A. Aí a segunda questão, com relação a das viaturas, aquela que tinha menor consumo por quilômetro, era mais fácil, né? Bastava dividir ali o preço do litro e ver quantos quilômetros faria com aquela quantidade de litros. Então você sabe que o menor consumo dá quando? Você tem o menor preço e automaticamente a maior quilometragem, que dava lá a viatura C. A pegadinha dessa questão foi que ele não colocou na ordem as alternativas viatura A, B, C, D e E. Ele fez uma inversão, acabou derrubando muita gente. O cara olhou, viu que era viatura C e marcou na letra C, quando na realidade ele tinha que marcar na letra E. Então esse é o gabarito da segunda questão, a questão número 22. A questão 23, uma operação com números inteiros, que ele fala que uma pessoa vai se jogar de uma altura de 500 metros, vai descer 500 metros até o nível do solo e 60 metros para baixo. Então, quer dizer, ele queria saber o deslocamento dessa pessoa. Então, 500 que ele já desceu até o solo e 60 para baixo, 560 metros, letra A também. Na outra questão, 24, uma questão que sempre eu frisei, que era sobre volume. Volume, o produto das 3 dimensões. Uma base quadrada de lado 2, então ficaria o quê? 2 vezes 2, que é a área da base, vezes a altura, que era 3. Então, daria letra C, né? 12. Então, teria 12 metros cúbicos.
Questão 25, de fração. Bastava nessa questão você multiplicar 1.200 vezes 2/3, que era a dose mínima para uma criança. Então, 1.200 vezes 2/3, quer dizer, a dose máxima, né? Dele pedir a quantidade que essa criança poderia ingerir. Então, era 1.200 vezes 2, 2.400, dividido por 3, 400 miligramas, ficaríamos na letra A. Questão 25 essa, 25A. 26 é a questão do triângulo retângulo. Não aparece a resposta. Se você usar o teorema de Pitágoras aí, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O cateto sim vale 16, mas ele não pedia o cateto, ele pedia a área. Aí você usar base vezes altura dividido por 2, daria uma área ali de 64 metros quadrados. Cadê a alternativa, galera? Não tem alternativa. Questão que vamos entrar com pedido de anulação. Vocês entram aí, prepara o teu recurso que a questão ganha. Então a 26 não tem resolução, não tem alternativa para marcarmos. Então essa daí ganha para todo mundo. Questão número 27. A questão que dizia assim, que o número de vagas oferecidas era a soma das raízes da equação. Essa era a questão mais fácil da prova, era só usar a questão de soma das raízes da equação do segundo grau, que era menos b sobre a, ou seja, 20 sobre 1. Então, 20 vagas, letra E. Essa daí, questão mais fácil da prova, ao meu ponto de ver. A 28, ele perguntava a respeito da maior média, né? Ele deu a média lá de o cidadão, banco de dados oficial, número de ocorrências, em qual ano que as médias das ocorrências foram maior. Para buscarmos as maiores médias, bastava ver os anos que tiveram maior ocorrência. De cara, dava para ver que era o ano de 2014. E quando somamos os 5 meses e dividimos por 5, essa média vai dar 37,6, que dava letra E. A questão 29, a do gráfico, que pedia também média, que era uma média ponderada, né? Que ele dizia assim, ele deu a informação que 10 profissionais ganhavam 4 salários, mas ele só deu a informação para você saber interpretar o gráfico. Teve aluno que perguntou assim, mas eu não contava esses 10? Contava. Foi uma informação que o exercício te passou. Aí você fazia uma média ponderada, fazendo aqui 15 vezes 1, 20 vezes 2, 10 vezes 3, 10 vezes 4 e 5 vezes 5. Que daí dava um determinado valor, você somava tudo, dividia pelo total de funcionários da empresa, que totalizaria a média aí de 2,5 salários. A questão número 29 dava a letra A, uma questão de média ponderada. A questão número 30 era um sisteminha que envolvia o quê? 3 variáveis, mas fazia por substituição, né? Faria por substituição e daria a letra A, R$ 45. Uma de sisteminha que era por substituição das variáveis. Aí a questão número 31, uma questão de razão. Ele fala assim, que um analista emite 3 pareceres e o outro emite 5. Se ao total foram emitidos 136 pareceres, qual foi a quantidade de emitido por A? Então era simples, era só pegar os 136, dividia por 8, 3 mais 5, acharíamos a constante e multiplicaríamos pelo 3. O que dava a letra, vamos aqui, número 31, dava a letra D, 51 pareceres, né? 51 pareceres, letra D. A 32, também de média, muita questão de média caiu aí. A questão número 32 era só somar ali 2.820 mais X, dividido por 2 igual a 2.516. O que dava na questão número 32 também a letra A. Beleza? Aí a 33, exercício de teorema de Pitágoras, novamente, que ele falava assim, que a placa está fixada
de um prédio a 1,8 metros abaixo do seu topo. Para isso será usada uma escada de 8 metros de altura, cuja base ficará a 2 metros da base do prédio. Sabendo que o prédio é perpendicular ao solo, afirmamos que sua altura é. Você usaria o teorema de Pitágoras, o resultado ia dar raiz de 60, você ia decompor, que ia dar 2 raiz de 15, substituiria o raiz de 15 por 3,9, dava 7,8. E tinha a resposta. Mas aí tinha que somar aquele 1,8 metros, o que daria então 9,6. Teve gente que esqueceu e marcou 7,8, mas a resposta correta, 9,6. A questão número 34, regra de 3, né? Um automóvel percorre uma determinada distância em 40 minutos, com velocidade de 80 km por hora. Se esse é o mesmo automóvel fizer o percurso em 50 minutos, a velocidade será. Essa dava até para escolher, né? Então, você faria uma regra de 3 inversamente proporcional, quando aumenta a velocidade, diminui o tempo e vice-versa. Nessa questão aí, fazendo a regra de 3 inversamente proporcional, daria 64 km por hora, letra A. A 35, uma avaliação de gráfico, né? Ele deu ali as porcentagens, 28 mil toneladas de grãos, e deu o que a região 1, a porcentagem da região 1, região 2 e região 3. Bastava calcular a porcentagem de cada região e fazer a diferença entre a região 2 e a região 3, o que dava a questão número 35, também letra A, 4.200 toneladas a diferença entre as duas regiões. Questão número 36, já começava a parte de lógica. Considere as seguintes afirmações: bombeiros apagam incêndio, bombeiros salva-vidas e apagam incêndios, policiais combatem o crime, policiais protegem a população e combatem o crime. Se os bombeiros e policiais protegem a população, então eles salvam vidas. Ele perguntou aí quais eram simples e quais eram compostas. Aí era fácil, usando o seu conhecimento, letra C. Né? Então, 36, letra C. A 37. Maria é tenente há mais tempo que Lúcia. Joana é tenente há menos tempo que Lúcia. Logo, essa também é dada. Maria é a mais antiga. Depois vem a Lúcia e por último vem a Joana. Então me leva a concluir que Joana é tenente há menos tempo do que Maria, letra A. A questão 38. No mês de junho de determinado ano, foi constatado que 50% das ocorrências envolvia acidentes de trânsito. 35 envolviam incêndios e 15 tanto acidentes de trânsito como incêndios. Qual a porcentagem de ocorrência que não envolvia nenhum acidente de trânsito nem incêndio? Essa daí bastava fazer uma regrinha de diagrama de conjunto e ele queria aqueles que não faziam nenhuma. Lembrando, respeitando as intersecções, essa daqui, a 38, dava 30%, letra A, né? Agora, questão número 39. Em um concurso público para ingressar na carreira militar, cada uma das questões tinha 5 alternativas, A, B, C, D e E. Qual a probabilidade da resposta estar correta? Uma alternativa representada por uma vogal. 39 por uma vogal, né? Então, vogais são quantos? São 3, né? 3 vogais. A, B, C, D. 2 vogais, né? A e E. Contei aqui 3 consoantes. Vogais A e E. Então, a probabilidade é de 2 para 5, né? Então, 2 vogais no total de 5. A questão número 40. Também uma de indutiva, né? Que ele fala assim: José tem 2 filhos e a soma das idades dos 3 é igual a 84. José tem 29 anos a mais do que seu filho mais velho. A diferença de idades entre os 2 filhos de José é de 2 anos. Logo, a idade do filho mais novo é. Só era chamar o filho mais velho de x mais 2, o filho
mais novo de X e José X mais 31. Somava tudo, igualava 84 e dava a questão A. O filho mais novo tem 17 anos, tá ok? Aí, 41. O cara tinha que lembrar da bandeira do estado do Mato Grosso do Sul e do Brasil. As duas são formadas pelas mesmas cores. Então, a união entre elas, verde, amarelo, azul e branco. A bandeira do estado do Mato Grosso do Sul e do Brasil, ambas possuem as mesmas cores. Então, se eu fizer a união, continua dando as mesmas cores. Letra A também. A questão número 42 é aquela que, das atividades A e B, as quais foram aplicadas para 420 alunos. Nesse exame, 130 alunos concluíram somente a atividade A. A pegadinha era aí. Quando ele fala somente, não aceita a diminuição, né, galera? Então, se você não fez a diminuição, você achou 227, mas não tinha que descontar a intersecção do 130. Então, a resposta exata é a letra A, 125 alunos. Questão 42, letra A. A questão 43 também envolvia porcentagem. Paulo comprou um terreno por 70 mil, deu 20% à vista. Então, ele deu 14 mil, sobrou 56 mil. E dividiu o restante em duas parcelas, uma para 30 dias de 2/5 do valor restante e a outra para 60 dias do valor que faltasse para quitar o seu terreno. Qual será o valor da última parcela? Dava essa R$ 33.600. Era só tirar 20%, depois calcular 2/5 de 56 mil e tirar, daí o que faltasse seria a última parcela. Bem simples, tá? 44, combinação. Falei muito disso aí, a combinação. Falou equipe, falou comissão, nós sabíamos que era combinação. Ó. Uma companhia militar tem seu quadro de servidores, formados por 8 homens e 5 mulheres. Considerando que o plantão será realizado por uma equipe de 3 servidores, sendo 2 homens e 1 mulher, quantas equipes diferentes poderão ser formadas? Então, combinação é de 8 para 2, vezes combinação de 5 para 1. Combinação de 8 para 2, 28. 5 para 1, 5. 28 vezes 5, 140 equipes. Letra A. 45. Olha só, para fazer uma viagem, Rodolfo pode utilizar as rotas A, B e C. Se ele utilizar a rota A, chegar no horário previsto. Se utilizar a rota B, também chegará no horário previsto. Mas se utilizar a rota C, chegará atrasado. Considerando as implicações lógicas apresentadas, se Rodolfo chegar no horário previsto, afirma-se que ele, lógico, ele só não chega atrasado se ele não utilizar a rota C. Portanto, letra D. Essa estava na cara, né, que era bem simples. 46, as questões de dedução, de implicação, que você vai ali, vai fazendo a ligação dos pontos. Ana, Beatriz e Carolina marcaram o encontro e combinaram de ir vestida de roupas de modelos e cores diferentes. Ela tinha as opções de vestido, blusa e camiseta, nas cores preta, azul e rosa, não necessariamente nessa ordem. Considerando que Ana foi de rosa, Carolina foi de vestido, Beatriz não foi de azul nem de blusa, afirma-se que essa daí, simples também de fazer, letra E. Letra E, tá? Beatriz foi de camiseta preta. E a 47, para uma atividade militar, 60 alunos do curso de formação, pode se candidatar para trabalhar, também envolvia conjuntos. Ele queria saber quantos que solicitaram para trabalhar na cidade de Campo Grande. Essa aí você fazendo todas as intersecções, todas as colocações certas, ficaria só Campo Grande 8. Cuidado, teve gente que se enganou. Até na primeira leitura eu me enganei nessa questão. Mas depois nós vimos que ele pediu o total de Campo Grande. Então já tinha 32 interseccionados com outras cidades e 8 só Campo Grande. Juntando esses 32 com os 8, dava o 40. Então, 47, letra A. 48.
uma unidade militar composta por 20 agentes, entre homens e mulheres, considerando que o número de homens é o triplo de mulheres. Olha, dá para fazer de cabeça. Mulheres é 7, homem é 21. Dá para fazer de cabeça isso aqui. Aí ele fala assim, escolhendo um ao acaso, a probabilidade de ser agente ser do sexo feminino. Então era de 7 para 28. Simplificando, 1 para 4. Letra E. 49. Uma viatura tem um tanque com capacidade para 50 litros de combustível. No relatório logístico, verificou-se que na primeira patrulha foram gastos 1/4 dessa capacidade. Quer dizer, ele gastou 12,5 litros. E numa missão específica, mais 2/5 da capacidade. Então ele gastou mais 2/5, né? 120. Então ele fala assim, para realizar a segunda patrulha, quantos litros de combustível restaram? Então ele gastou o todo 32,5, você descontando de 50, 17,5. E letra A. Então, a 50, numa entrevista feita com 120 estudantes, outra de conjunto, essa daí, a 50, deu a letra B. Ele fala assim, quantos alunos falam inglês ou espanhol? É a união de tudo. Quando nós fazemos a união, somamos todos os elementos que estão dentro do diagrama. Então, são ao todo 95 estudantes. Beleza? Então, essa é o gabarito. Vamos lá. Vamos bater esse gabarito. Agora eu vou, com calma aqui, repetir todas a ordem aqui, ó. Anota aí. 21, letra A. 22, letra E. 23, letra A. 24, C. 25, E. 26, anulada. 27, E. 28, E. 29A. 30A. 31D. 32A. 33C. 34A. 35A. 36C. 37A. 38 é o que dá 30%, letra A. 39E, 40A, 41A, 42A, 43B, 44, 144 equipes, que é a letra A. 45D, 46E, 47A, 48E, 49A e 50B. Esse cara que elaborou, ele estava amoroso. O que deu de letra A é fora de série. Só porque eu sempre digo que a letra A sempre pode ser uma pegadinha, a banca brigou com o bruxo. Mas vamos lá, o importante é que o gabarito está feito aí. E agora vamos passar para as questões de conhecimentos gerais de 51 ao número 60. Então, continuando aí com a nossa correção agora, conhecimentos gerais. A questão número 51, vamos entrar também com recurso nela, né? Porque é um erro aí de unidade. De unidade não, na realidade errou a divisão. Eles colocaram uma questão nem aproximada, ele fala. Nós sabemos que ele deu assim, ó. O médico utiliza para diagnóstico um aparelho chamado ultrassom. Este possui um tradutor semelhante a um alto-falante, que oscila na frequência de 6,5 MHz. MHz é 10 a sexta, né? Quanto tempo dura uma oscilação desse tradutor? Quer dizer, o tempo é o período é o inverso da frequência. Se você dividir aí 1 por 6,5, o valor encontrado vai ser 0,153. Cadê a alternativa 0,153? Ele nem colocou aproximadamente. Questão nula, hein? Questão nula, vamos entrar aí com pedido nessa questão, beleza? Está faltando o valor correto, seria 0,153 microsegundos e não 0,13. Errada a questão, não tem alternativa. A questão número 52, máquina térmica, pessoal. Sempre a máquina térmica oscila entre duas fontes, uma quente e uma fria. Tem que ter a fonte quente e a fonte fria. Então, a única que batia aí, letra C, tá? Letra C nessa questão. A 53 é uma questão que fala sobre potência, intensidade e potência.
Intensidade é a potência sobre a área. Como o som, ele fala que se propagou em todas as dimensões, é uma onda esférica. Então seria assim, intensidade é igual potência sobre a área. A intensidade era de 1 watts por metro quadrado, ele queria potência. A área, por ser uma esfera, seria 4 πr ao quadrado. Aí daria 5 kW. Porém, a caixa de som está no chão, então ele só pega um hemisfério. Como ele pega apenas um hemisfério, eu vou dividir por 2, o que vai me dar 2,5 kW. Letra E nessa questão, letra E, 2,5 kW. A questão número 54. Um motorista de carro desloca-se com velocidade de 60 km por hora durante 15 minutos, quando olha para o relógio do carro e vê o seguinte horário. 15 horas e 30 minutos. Então, quer dizer, em 15 minutos, se você fizer aí, ó, a distância que ele percorreu, Deus é tudo, distância, velocidade vezes tempo. Ele andou no primeiro trecho 15 km. Aí ele viu que estava atrasado por 55 minutos, se você perceber ali, por 55 minutos ele viajou 80 km por hora. Eu tinha que transformar esses 55 minutos em hora. Bastava dividir por 60. É o que daria ali 73,83333, que somando todo o espaço percorrido, 88,33 quilômetros, letra C, tá? Aí vem a 55, poxa, mudança de estado físico. A mudança de estado físico na 55 era o quê? Só lembrar da evaporação. Ó. O que é evaporação? A mudança do estado líquido para a forma de vapor. Era a única que cabia aí. As outras você vai ver que não bate os nomes das mudanças de estado físico. Tá ok? Então fica aí nessa questão a letra C. O processo de evaporação, o último estágio do ciclo em que a água se move do estado líquido e retorna para o ciclo como vapor. Letra C. Questão simples. 56. Os processos de corrosão recebem atenção há muito tempo desde a Roma Antiga, com diversos monumentos. Aí ele fala assim, que quando despeja hidróxido de césio sobre o vidro, libera um gás que é inflamável e incolor. Olha só, o oxigênio é comburente, é combustível. Ele alimenta o fogo, tá? Ele alimenta. Mas quem é inflamável é o hidrogênio, o gás inflamável, hidrogênio, letra A. Questão número 57. O 2, 2 e 4 trimetilpentano, cuja fórmula é a gasolina, né? Pode ser escrita como CO8H18. É liberado por meio ambiente por meio de fabricação do uso do descarte de produtos associados à indústria de petróleo. Aí ele pergunta se esse composto tem cadeia aberta. Então, a gasolina, ele é, como ele não citou ciclo ali, ó, no nome, já sabemos que essa cadeia é aberta. Segundo, nós sabemos que o hidrocarboneto, eles são substâncias o quê? A gasolina é uma substância apolar, porque os hidrocarbonetos são substâncias apolares. Então, está feita aqui a resposta. É uma substância apolar, pertencente à classe dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Pronto, letra E. 58. Em reações de equilíbrio, a dissolução de sais em água produz soluções aquosas, com caráter ácido, básico ou neutro. Considerando-se que a dissolução total de 10 gramas de um sal produziu uma solução básica. Quando dissolvida em água, assinale a alternativa com o nome desse sal. Gente, ela é básica quando a sua basicidade é maior do que a sua acidez. Então, quando eu pego o sódio me dá uma base forte, enquanto o ácido acético me dá um ácido fraco. Então, o caráter básico é maior do que o caráter ácido. Portanto, acetato de sódio, letra A. A 59, separação de mistura, pessoal. Essa era simples, ó. Em um vidro de relógio foram adicionados sal de cozinha, areia e limalha de ferro. Após cuidadosa homogeneização,
observou-se claramente a formação de uma mistura heterogênea. Nesse sentido, propõe a sequência experimental capaz de separar essa mistura com seus componentes puros. Primeiro, eu tiro a limalha de ferro por separação magnética. Depois, filtro para retirar a areia. E, por último, eu evaporo para separar a água do sal. Questão fácil demais, questão letra D. E a 60 era classificar ali quais eram as funções orgânicas representadas. A primeira, ácido carboxílico. A segunda, aldeído. A terceira, um éster. E a quarta, um éter. Então, letra E, feito o gabarito aí da Mandetta Concursos. Valeu, galera, tô torcendo por vocês. A Mandetta tá torcendo por você. E agora até a vitória final. Valeu! Fala, galera, sou a professora Hera de Biologia. Estaremos juntos resolvendo as questões que caíram no concurso de bombeiro neste domingo, dia 2 de setembro. Vamos lá? Bom, para começar, nós temos aqui a questão 61. Sendo o material genético de todos os organismos eucariontes e procariontes, cada cromossomo contém uma única molécula de DNA, RNA ribossômico, RNA mensageiro, RNA transportador ou polirribossomos. Galera, vamos lembrar que o nosso DNA, quando ele está todo enroladinho, ou seja, condensado, ele forma os cromossomos. Portanto, quando o exercício pede para a gente o que o material genético, o cromossomo, contém, a gente tem como resposta apenas DNA. Vale a pena a gente lembrar que os tipos de RNA ribossômicos, eles são utilizados para fazer as proteínas no processo de tradução. Beleza? Questão 62. Ascaris lumbricoides é um parasita intestinal conhecido como lombriga, que provoca ascaridíase, doença que se pode adquirir. A. Comendo carne de porco mal cozida. B. Por água e alimentos mal lavados contaminados por ovos do parasita. C. Por picada de mosquito. D. Andando descalço. Ou E. Por picada de um hemíptero barbeiro. A única alternativa que nós temos correta aqui seria a B. Porque a A, quando a gente fala de carne de porco mal cozida, vai lembrar pra gente a teníase. A C, picada de mosquito, poderia transmitir elefantíase, malária, febre amarela, dengue, zika, chikungunya. Vixe, várias doenças que não são classificadas como uma verminose, no caso, como a lombriga. D, andando descalço lembraria o que pra gente? O amarelão, a ancilostomíase. E E, a picada de um barbeiro provoca a doença de Chagas. Questão 63. Considerando uma pessoa com alergia a crustáceos em um restaurante onde são servidos frutos do mar, ela pode comer sem problemas pratos que contêm. Quando nós falamos em crustáceos, vale a pena lembrar que crustáceos são artrópodes. E a característica exclusiva de artrópodes é o exoesqueleto quitinoso, ou seja, aquela casca durinha que a gente encontra em insetos, aracnídeos e crustáceos. Logo, a gente tem crustáceos aqui em caranguejo, camarão, lagosta e o que já traz para nós a alternativa correta. Neste caso, seria a letra B, lula e polvo. Questão 64. A interação entre duas espécies e que apenas uma espécie se beneficia, mas sem o prejuízo da outra, é chamada de... Vamos analisar, pessoal. Predação. Se um organismo preda outro, um se beneficia e o outro não, ele é prejudicado, certo? Comensalismo. Comensalismo, a gente tem como exemplo a rêmora e o tubarão, que é uma relação em que um animal ele vai se hospedar em outro sem causar prejuízo a ele. Então, neste caso, ele se dá bem e para outra não faz diferença. Podemos ficar com essa alternativa então, certo? Mas analisando ainda as demais, quando a gente fala em parasitismo, uma espécie vai se dar bem e a outra não. Mutualismo é benéfica para ambas e competição sempre uma espécie vai se dar bem e a outra será prejudicada. Portanto, a resposta certa é a letra B. Questão 65. Leia o seguinte excerto sobre climas.
a maior parte do território brasileiro encontra-se nas áreas de baixas latitudes, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Por essa razão, predominam os climas quentes e úmidos. Com relação à umidade, o clima apresenta algumas diferenças de uma área para outra, desde o superúmido, quando a quantidade de chuva é superior a 2.500 milímetros anuais, até o semiárido, quando a quantidade de chuva situa-se entre 300 e 600 milímetros anuais. Considerando o trecho apresentado, constata-se que no Brasil há vários tipos de climas. Assinale a alternativa que contém o tipo de clima que apresenta duas estações do ano bem demarcadas, verão quente e inverno rigoroso, quando podem ocorrer geadas ou neve e é característico da região sul do Brasil. Bom, pessoal, geada ou neves região sul. A gente já sabe que não podemos ter um clima equatorial ou tropical litorâneo nesse sentido. Tropical frio é um termo que, biologicamente falando, não é o correto. Então, a gente não teria também essa alternativa. Entre tropical de altitude e subtropical, é sabido por todos que na região sul nós temos o clima subtropical. Questão 66. No que concerne a vegetação no Brasil, a variedade de paisagens acompanha a diversidade de climas que proporcionam a temperatura, a luminosidade e a umidade adequada para o desenvolvimento de determinados tipos de cobertura vegetal. As formações vegetais do país fazem parte dos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Campos e Pantanal. Sobre a formação vegetal no Brasil, assinale a alternativa correta. Para ajudar a gente a resolver essa questão, eu até coloquei um mapinha aqui do lado, embora esteja pequenininho, mas só para a gente lembrar que a Amazônia ela está localizada nessa região norte, Caatinga, região nordeste, Cerrado, Pantanal, centro-oeste, Mata Atlântica, veja que ela se estende por toda a faixa litorânea, predominando na região sudeste, e os Pampas na região sul. Vamos analisar então. Letra A. Formação vegetal cerrada é característica sul do Brasil. Não. B. Formação vegetal do Pantanal está distribuída nas regiões centro-oeste e sul do Brasil. Pantanal não está no sul, né, gente? Fala sério. C. A formação vegetal da Mata Atlântica está presente na região nordeste do Brasil. Bom, vamos deixar essa questão de lado aqui. D. A formação vegetal Caatinga está presente na região nordeste do Brasil. Certinha, né? E E. A formação vegetal da Amazônia está presente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Tá errada. Pessoal, vejam que essa questão, a D, ela está mais correta, pois a Caatinga ela está presente somente na região nordeste. Porém, a alternativa C, ela tá certa também, o que cabe recurso para a gente nessa questão, tá? Pois quando ele traz para a gente que a formação da Mata Atlântica está na região nordeste, tá certo, pois se estendendo na faixa litorânea, lá no nordeste a gente também vai ter Mata Atlântica. Se o exercício falasse para a gente que a formação da Mata Atlântica só está presente na região nordeste, aí ela estaria errada. Portanto, esta questão nós temos duas alternativas corretas, a D e a C, o que gera recurso para a gente. Pessoal, é isso, espero ter ajudado vocês, tá? E até uma próxima. Beijinho. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou professora aqui do Mandetta de Atualidades e Geografia. Vamos corrigir então a prova dos bombeiros? Gente, primeiro vamos fazer as questões de geografia. Questão 65. Leia o seguinte excerto sobre climas. A maior parte do território brasileiro encontra-se nas áreas de baixas latitudes entre Equador e o Trópico de Capricórnio. Por essa razão, predominam os climas quentes e úmidos. Com relação à umidade, o clima apresenta algumas diferenças de uma área para outra, desde o superúmido, quando a quantidade de chuva é superior a 2.500 milímetros anuais, até o semiárido, quando a quantidade de chuva situa-se entre 300 e 600 milímetros anuais. Considerando o trecho apresentado, constata-se que no Brasil há vários tipos de climas. Assinale a alternativa que contém o tipo de clima com duas estações do ano bem demarcadas, verão quente e inverno rigoroso, quando podem ocorrer geadas
ou neve e é característico da região sul do Brasil. Gente, olha as alternativas que eles colocaram aqui na banca. Tropical frio, tropical de altitude, tropical litorâneo, subtropical ou equatorial. Qual é o clima lá da região sul do Brasil que vai pegar aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Com essas características, obviamente o subtropical vai ser a letra D. Vamos seguir então, questão 66. No que concerne a vegetação no Brasil, a variedade de paisagens vegetais acompanha a diversidade de climas que proporcionam a temperatura, a luminosidade e a umidade adequada para o desenvolvimento de determinados tipos de cobertura vegetal. As formações vegetais do país fazem parte dos biomas da Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Campos e Pantanal. Vamos lá então, o que a banca quer saber? Sobre a formação vegetal no Brasil, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A. Formação vegetal cerrado é característica da região sul do Brasil? Negativo. Vai abranger aí as regiões do centro-oeste, parte da região do nordeste, entre outras. Menos, obviamente, da região sul. Vamos lá. B. Formação vegetal do Pantanal está distribuída nas regiões centro-oeste? Centro-oeste sim. E sul do Brasil? Não tem lá sul do Brasil não. Letra C. Formação vegetal da Mata Atlântica está presente na região nordeste do Brasil? No nordeste sim, mas não só no nordeste, como vai até Santa Catarina pelo litoral brasileiro, tá? Então está errado. D. Formação vegetal caatinga está presente na região nordeste do Brasil? Correto, gente. E a E, formação vegetal da Amazônia, está presente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Região norte, gente. Então, letra D, resposta correta. Vamos lá, então. Questão aí 67. A usina hidrelétrica de Itaipu é responsável por uma parte considerável da produção de energia elétrica no país. Considerando que o sistema elétrico brasileiro é abastecido, em sua maioria, através da produção de energia, através das hidrelétricas, e que Itaipu é a maior usina do país, assinale a alternativa correta sobre esse importante componente do sistema elétrico brasileiro. A alternativa A. A usina hidrelétrica de Itaipu é abastecida pelas águas provenientes do Rio Paraguai? Negativo. Rio Paraná. B. A usina hidrelétrica de Itaipu é abastecida pelas águas provenientes do Rio Amazonas? Também não. Vamos lá. Rio Paraná, como eu falei antes. A usina hidrelétrica de Itaipu está localizada na região sul do Brasil? Correto. Está lá na região sul do Brasil e ela é binacional, né, gente? E D. Usina hidrelétrica de Itaipu está localizada na região sudeste do Brasil? Nem pensar, né? Região sul. E a E, usina hidrelétrica de Itaipu está localizada no estado de Santa Catarina? Não, estado do Paraná, tá, gente? Então a letra C é a resposta certa. Questão 68, vamos lá. Compreenda o texto a seguir. Conhecidos também como catástrofes, os desastres ambientais ocorrem há centenas de anos em todo o planeta. Seja por um acidente ou mesmo por um erro humano, estes acontecimentos deixam marcas significativas para os habitantes das regiões afetadas, bem como ao meio ambiente, cuja recuperação pode levar décadas ou séculos. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, provocou a liberação de uma onda de lama de mais de 10 metros de altura, contendo 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos. O rompimento da barragem Mariana foi um dos maiores desastres da história do Brasil. Assinale a alternativa que apresenta o estado no qual está localizada a cidade de Mariana, uma das mais atingidas por esse desastre. Gente, Minas Gerais. As alternativas eram A, Rio de Janeiro, B, Minas Gerais, C, Espírito Santo, D, São Paulo e Bahia. Gente, Minas Gerais. A lama percorreu o caminho de Mariana, em Minas Gerais, até o Espírito Santo e desembocou no mar. Correto, gente? Vamos dar continuidade, então. Questão 69 vai falar sobre industrialização. A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois interfere nos fluxos populacionais, reorganiza as atividades nos contextos da sociedade e promove a instrumentalização das diferentes técnicas e meios técnicos, que são essenciais para as atividades humanas. A atividade industrial, por definição, corresponde ao arranjo de práticas econômicas em que o trabalho e o capital transformam matérias-primas ou produtos de base em bens de produção e consumo. Sobre a industrialização, assinale a alternativa correta. Vamos lá então. A atividade industrial exerce uma influência importante, mas que atinge somente o espaço das cidades, trazendo transformações apenas no espaço urbano? Não, gente, o processo de industrialização também vai levar a transformações em outras regiões, como o campo, por exemplo. B. A urbanização das cidades é um fenômeno que não pode ser associado à industrialização?
Pode sim, está diretamente associado sim, né? Tanto que a urbanização aqui do Brasil se deu na maior parte aqui por pessoas vindo procurar emprego nas indústrias, vindo para as grandes, né, metrópoles, formando grandes metrópoles. C. A industrialização das cidades faz com que haja migração do espaço urbano na direção do espaço rural, tendo em vista a oportunidade de empregos, eu acho que é o contrário aí, né? Do espaço rural para o espaço urbano. A D. Com o avanço nos sistemas de comunicação e transporte, fatores que impulsionaram a globalização, praticamente todos os povos do mundo passaram a consumir produtos industrializados, independentemente da distância entre seu local de produção e o local de consumo? Correta resposta, gente. Aqui a banca está articulando industrialização com globalização. Correta essa afirmativa aqui da letra D, ok? Então é a letra D a resposta correta, né? E a industrialização é o único fator que condiciona o processo de urbanização? Não necessariamente, né, gente? Mas, então, seria a letra D. Vamos lá para a questão 70 agora. O espaço geográfico brasileiro está dividido em 26 estados e um distrito federal. Estas 27 unidades da federação estão divididas em 5 regiões, a saber: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sobre a organização do espaço brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos ver, letra A. O estado do Acre está localizado na região Centro-Oeste? Gente, Norte, né? B. O estado do Espírito Santo está localizado na região Nordeste? Gente, Espírito Santo, Nordeste, Sudeste. C. O estado do Maranhão está localizado na região Norte? Nordeste. D. O estado de Minas Gerais está localizado na região Sudeste? Correto, região Sudeste. E E. O estado de São Paulo está localizado na região Sul? Não, gente, Sudeste. Beleza? Vamos passar adiante, então. A partir agora das 71 vão ser as questões aí de conhecimentos gerais voltados para atualidades, tá? Vamos lá, então. 71. O desmatamento no Brasil tem diminuído drasticamente a cobertura vegetal do país. Estima-se que aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa são desmatados anualmente. Considerando essa realidade brasileira, argumenta-se que A. O desmatamento provoca diversos fatores negativos ao meio ambiente, como perda da biodiversidade, empobrecimento do solo, emissão de gás carbônico na atmosfera e alterações climáticas e erosões. Gente, correto, corretíssimo, tá? Seria a letra A, então, a alternativa correta. Vamos ver a B, por que não é? O principal fator de desmatamento no país é a construção de pousadas de luxo? Nada a ver. C. O desmatamento no Brasil é insignificante perante a magnitude da cobertura vegetal no seu território? Gente, por favor, maior bioma desmatado aí em Mata Atlântica, depois o Cerrado, né? Agora, por último, a região ali da Amazônia, tem todo o arco da Amazônia legal, né? O arco do desmatamento. Depois D, o estado brasileiro que registra o maior índice de desmatamento é o Rio de Janeiro. Sem comentários. E, a expansão da agropecuária não contribuiu para o desmatamento no Brasil? Com certeza contribuiu muito. Ali a região do Cerrado, Amazônia, né? Todo o litoral aí da Mata Atlântica. Então, nada a ver, né, gente? Então, gente, a alternativa correta aqui na questão 71, que é de conhecimentos gerais, né? Ela, e articula completamente com a geografia, é A, tá? Alternativa A. Vamos lá para 72. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, estabelece em seu artigo 1º e parágrafo único que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Considerando esse princípio constitucional, argumenta-se corretamente que... Vamos lá, então. A. O sistema democrático no Brasil se caracteriza pela democracia indireta, na qual os representantes se elegem a partir das preferências partidárias. Gente, o que pode confundir aqui seria a questão da democracia indireta, mas a segunda parte aqui, na qual os representantes se elegem a partir das preferências partidárias, negativos, né? A gente vai votar no candidato. B. O sistema democrático brasileiro tem como premissa consultar as instituições históricas para as decisões que envolvem a população? Também não. C. Há ressalvas quanto ao poder emanar do povo, pois os princípios políticos partidários regem a democracia direta no Brasil? Gente, democracia direta seria o povo votar diretamente em algum tipo de projeto, né, do governo, mas nós escolhemos nossos governantes para votar pela gente, né? D. Com base no sistema democrático brasileiro, é rígida e inflexível, sobretudo na participação de grupos étnicos e populações tradicionais?
Todo mundo tem o direito, né, gente? E a base do sistema democrático brasileiro não será apenas o voto, mas também a participação popular direta pelos meios e instrumentos constitucionais legais. Correto, gente? De acordo, então, com a Constituição brasileira, a correta é a alternativa E, beleza? Vamos continuar, então. Vamos para a questão 73, ela vai falar sobre direitos humanos. Vamos ver, então. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma conquista relevante para as sociedades contemporâneas. No Brasil, essa declaração é referência para a criação de diversas políticas de proteção da dignidade humana. Sobre esse documento e a realidade brasileira, assinale a alternativa correta. A declaração prioriza o direito à vida e à dignidade humana? Isso sim. Mas no Brasil é associada a garantias constitucionais do direito à propriedade? Negativo. B. Essa declaração não protege os refugiados e os exilados? Protege sim. Olha aí a nova lei da migração, né? Isto é, o governo tem soberania para pautar qualquer ação sobre esses grupos? Bom, gente, tá errado. C. Os avanços dessa declaração são consideráveis, mas os textos são desatualizados e não servem para a sociedade brasileira? Gente, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está presente em todas as constituições, né? Principalmente aqui no Brasil, nos direitos fundamentais. D. Essa declaração é particular, especialmente para alguns países, sobretudo os europeus e os asiáticos. Ela é universal. E essa declaração determina que nenhuma pessoa será mantida em escravidão ou servidão? Correto, a letra E, então, gente. Vamos continuar, então, questão 74. A reforma política é tema recorrente no Congresso Nacional, motivando grandes debates e muita repercussão na sociedade em geral. Entre os diversos pontos de reforma aprovados recentemente com reflexos sobre as eleições gerais agendadas para o corrente ano, tem-se, alternativa A, a fixação de limites de gastos com a campanha eleitoral com valores diferenciados conforme o cargo eletivo pretendido. Correto. Então, o governo, né, de acordo com a reforma, ele vai disponibilizar um fundo, né, a partir aí de dinheiro que vem dos diversos ministérios do dinheiro público, e os valores, então, serão diferenciados de acordo com o cargo, certo? E o que diz aqui a OU tem uma alternativa que vai falar que seria dividido, distribuído igualmente, né, a todos os partidos. Não, tem os partidos de maior representatividade têm direito a fatia maior, né, desse fundo. Então a resposta certa da 74 é a letra A. A B, a criação de um fundo especial para financiamento de campanhas, mantido com recursos públicos, distribuído igualmente entre todos os partidos. O erro está distribuído igualmente entre todos os partidos, que não é. Só os que têm mais representatividade que ganham uma fatia maior. C, a extinção do horário eleitoral gratuito? Não, vai continuar. D, a restauração da possibilidade de financiamento empresarial? Não, foi proibido o financiamento empresarial. E a instituição da cláusula de barreira, restringindo a atuação dos partidos políticos sem ao menos um representante em cada casa legislativa do Congresso Nacional. Não, gente, também nada a ver. Vamos lá para questão 75. O cinema brasileiro tem se desenvolvido significativamente nas últimas 3 décadas e contribuído para o êxito de receitas de bilheteria. Nessa perspectiva, argumenta-se corretamente que o filme de maior bilheteria nacional foi Os 10 Mandamentos, no ano de 2016. Na época, foi, né, gente? Mas o filme aí que se destacou com maior venda de bilheteria foi o filme que está falando aqui, a letra C, que é o filme que registrou a maior bilheteria nacional, é Nada a Perder, do diretor Alexandre Avancini, lançado em 2018. Então, gente, esse filme fala da história do Edir Macedo, né? Ele teve maior bilheteria por quê? Porque a Igreja Universal comprou a maior parte dos ingressos e distribuiu para os fiéis, certo? Então, este filme tem sim, né, maior bilheteria, ele é agora no ano de 2018. E lá no ano de 2016 foi os 10 Mandamentos, que a Igreja Universal fez a mesma coisa, né? Ela comprou os ingressos e distribuiu para os fiéis. Então, a resposta da questão 75 é a letra C, ok? Beleza. Vamos continuar então. Questão 76. O Ministério da Educação, MEC, em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, divulga anualmente o Censo Escolar de Educação Básica. O censo divulgado em 2018 trouxe dados importantes para a realidade educacional brasileira, mas também apontou fragilidades. Considerando os dados levantados pelo censo e a realidade da educação básica no Brasil, assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A.
Os dados do censo demonstram que a universalização da educação básica será completa no ano de 2022? Gente, negativo. Olha só, há diversos dados aí divulgados, né, pelo INEP, que existe um plano para universalização da educação básica, mas não existe em nenhum momento uma previsão para quando ela vai ser, né? O que é essa universalização da educação? O Brasil, né, o governo brasileiro vai tentar disponibilizar a educação para todos os brasileiros, né? Não só para crianças e adolescentes em idade escolar, como também para jovens e adultos, né? E isso é uma questão que vai demorar bastante aqui no Brasil, então tá errado, a alternativa é A. B. O ensino infantil onera o MEC Brasil tanto no sentido econômico quanto de contratação pessoal? Gente, falta dinheiro público para a educação, não é questão de onerar, não. Tá errado. C. O ensino médio tem registrado o maior número de matrículas na educação básica brasileira? Não, gente, não tá no ensino médio, não, o maior número de matrículas, tá? Tá aí no ensino fundamental. D. O ensino fundamental, desde que se tornou não obrigatório, de onde que o ensino fundamental não é obrigatório? Vamos lá, letra E, então. A queda no número de matriculados no ensino médio evidencia que esse nível de ensino merece atenção no MEC do Brasil? Com certeza, né? A evasão, o maior número de evasão escolar, então, foi no ensino médio. Certo, pessoal? Então, a alternativa correta, 76, é a E, beleza? Vamos lá para a questão 77. O direito social à moradia está previsto no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor. Os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, têm demonstrado que atualmente há um déficit habitacional significativo no país. Considerando a realidade habitacional brasileira, assinale a alternativa correta, então. Então, gente, A. O déficit de habitação atinge mais as famílias de baixa renda, em especial as que vivem com até 3 salários mínimos? Gente, correto. Vamos ver a B. Não há moradia para todas as famílias, pois há mais núcleos familiares no país do que casas construídas. Não faz parte da realidade brasileira, né? Depois ele C, o estado que possui maior déficit habitacional é São Paulo? Também não. O déficit de moradias no Brasil está relacionado especialmente ao mau planejamento das famílias que ganham salários consideráveis e não têm o hábito de poupar? Também não tem nada a ver com a realidade, né? São famílias que ganham menos que 3 salários mínimos. O estado que tem maior déficit habitacional é o Espírito Santo. Então, o maior seria, né, alguns dos estados, então, principalmente o Ceará, né, da região nordeste do Brasil. E a letra C, que seria o estado de São Paulo, possui o menor déficit, seria o Rio Grande do Sul, tá, gente? Então, a resposta correta aí da 77 é a letra A, beleza, pessoal? Vamos para a próxima, então, 78. Essa aqui vai falar sobre a reforma trabalhista, tá, gente? Há 2 afirmações inadequadas sobre a última reforma trabalhista. 1. No dia 11 de novembro de 2017 entrou em vigor a reforma trabalhista? Correto. 2. Dentre as principais alterações foi estabelecido que férias não podem ser divididas? Podem sim, até 3 períodos. Então a 2 está errada. 3. Grávidas e lactantes podem trabalhar em locais que apresentam graus médio e leve de insalubridade? Correto, de acordo com a reforma aí. 4. Aumenta o rigor para entrar com uma ação trabalhista, mas o trabalhador que perder uma ação não será obrigado a pagar as custas dela. Vai ter que pagar sim, gente. Então a 4 aí tá errada. E a 5. O tempo de almoçar poderá ser reduzido para 30 minutos? Correto. Então a alternativa aqui que a gente tem que marcar é a D, que é a afirmativa 2 e 4 que estão erradas, beleza, pessoal? Gente, questão 79, vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental foi aprovada e homologada em dezembro de 2017, atendendo ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Lei número 9.394/1996. Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir. 1. A Base Nacional Comum Curricular possui caráter normativo, devendo nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, bem como as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas do Brasil. Correto? 2. Após a aprovação da versão final da Base Nacional Comum Curricular, a Secretaria de Educação de cada estado e município não pode mais incluir seus currículos específicos sob crivos regionais. Então, gente, errado, gente. 3. Pode sim, tá? Aqui tá falando que não pode mais, mas pode sim. 3.
O ensino fundamental tem seu currículo organizado de acordo com as 3 áreas do conhecimento definidas pela LDB, as quais sejam ciências da natureza, ciências sociais, ciências exatas, são 4 áreas de educação, né? Então tá errado. Então a alternativa correta que vocês têm que marcar aqui seria a letra A, tá? Apenas a 1 seria a correta, beleza? Vamos então para a última, a 80. Vamos lá. Em 2018, celebra-se o centenário da morte de Olavo Bilac, poeta brasileiro conhecido, entre outros atributos, pela valorização que manifestava com cuidado formal de seus escritos, buscando utilizar-se de palavras raras, rimas ricas e rigidez das regras da composição poética. Assinale a escola literária com a qual a obra do autor denota maior afinidade. Bom, gente, Olavo Bilac, parnasianista, né? Então vamos lá. A, humanismo? Não. B, parnasianismo? Sim, correta, letra B, né? A C, pré-modernismo, depois D, naturalismo, depois E, barroco, tá, gente? Então é a B, parnasianismo. Beleza? Então essa foi a correção aí da prova de geografia e atualidades ou conhecimentos gerais da prova agora do concurso realizado pela banca FAPEMS para bombeiro aqui no Mato Grosso do Sul, ok? Obrigada, pessoal. Beleza.